Viva! Sandra Maximiano, economista, professora do ISEG. Obrigado por estar aqui no Pergunta Simples. Lembro-me sempre quando vou conversar com alguém dessa ciência oculta para mim, que é a economia, lembro-me sempre daquela frase que é a economia, estúpido, é a economia. E lembro-me porque estamos num momento da Europa, do país, do mundo, em que eu vejo o PIB a crescer e a minha carteira a emagrecer. O que é que está a acontecer? Então, bem, estamos numa altura também de grande inflação, não é? Portanto, apesar da inflação estar a dar algumas tréguas, mas ainda são tréguas ainda muito tímidas, no sentido em que não vemos os preços ainda a descerem, o que vemos é uma desaceleração da inflação, não é? Portanto, eles continuam a crescer. Alguns preços continuam a crescer, não é? Portanto, não é realmente um movimento muito homogéneo, nem para todos os produtos, mas há realmente ainda um crescimento de preços, mas esse crescimento de uma forma também mais lenta. O que também, claro, é justificável, ainda temos a guerra aí, não é? E com novos acontecimentos que não nos augura um grande otimismo nesse sentido. E então é natural que tenhamos o PIB a crescer, e veio a crescer porque de uma pandemia com uma recessão que nos afetou, e depois temos um crescimento que era natural, era de esperar que houvesse essa aceleração depois da crise pandémica. Então quer dizer que este crescimento pode ser de alguma maneira, não digo artificial, mas estamos a comparar-nos com um buraco negro? Não diria um buraco negro, porque apesar de não ser, e eu acho que se calhar em vez de dizer artificial, diria talvez temporário, não é? Portanto, foi um crescimento em V que nem todos os economistas esperavam. Portanto, nós não esperaríamos que a economia portuguesa tivesse esse tipo de comportamento. Então, estavas mais pessimista? Estávamos um pouco, alguns de nós estávamos um pouco mais pessimistas, sim, até porque havia muito esta noção de que as preferências das pessoas iam ser muito afetadas pela pandemia, que as pessoas iam preferir algo diferente. Isso aqui é um exemplo muito simples. Nós temos uma economia que é muito baseada no turismo e que vive muito à base do turismo, e todo este crescimento foi em grande parte, diria, por causa do crescimento do turismo pós-pandemia, mas o que se esperava e o que alguns de nós esperávamos era sobretudo uma alteração de preferências, de que as pessoas percebessem que se calhar aquele consumo desenfreado que houve antes da pandemia, não é? Aquelas coisas de viajar muito, conhecer novos sítios. Não era natural. Que não é. Ele era natural naquela altura, que as pessoas procuravam isso, mas que depois de uma crise pandémica, que outros valores se assustassem mais e que outros valores se sobrepusessem, nomeadamente a questão de estar mais tempo com os amigos, estar mais tempo com as pessoas, tempo com as pessoas que se conhecem há muito tempo, estar com a família. Valorizar aquilo que é emocionalmente, no fundo, reprodutivo, e não essa ânsia de comprar tudo. Não há sido de comprar tudo e de viajar e de conhecer outros sítios e outros países e outras culturas, que ao fim e ao cabo é muito interessante enquanto turista, não é? Mas que também não nos dá essa ligação profunda com aquela que temos com os nossos amigos e com a família. E isso esperava-se um pouco que as pessoas pensassem ou começassem a preferir um outro modo de vida, não é? Se calhar procurassem um outro tipo de experiências, não tanto aquela experiência de conhecer novos mundos, mas umas experiências mais em casa. E claro, tendo essas expectativas, eu pelo menos tinha um pouco também essas expectativas, e que isso iria afetar obviamente o turismo e a procura de bens e serviços de turismo. Refriar no fundo esse ímpeto de consumo. Exatamente. E isso não aconteceu? Não aconteceu.
Portanto, o que aconteceu foi realmente o que também não era, não é uma surpresa muito grande. Claro que também as pessoas muito tempo fechadas em casa e com essa ânsia de sair. Olharam e disseram assim: epá, já nos livramos desta, agora vamos, mas é gozar a vida. Agora vamos gozar a vida, não é? Foi um pouco também isso. E depois houve aqui, tem havido um pouco Portugal estar na moda, Lisboa, Porto estarem na moda, não é? Portanto, e outras vilas e cidades portuguesas, e acabámos por também tirar vantagem disso. Não é? Temos um turismo em alta que contribuiu muito para essa recuperação em V de Portugal, e o PIB a crescer muito face esse setor de exportação, mas que é um setor de bens não transacionáveis, portanto basicamente o turismo, e uma redução das importações. Portanto, nós reduzimos realmente o nosso consumo interno. Isso em princípio é uma boa notícia. Estamos a comprar menos ou estamos a ficar mais pobres e por isso não estamos a conseguir comprar. Pronto, é exatamente isso, não é? Não há estudos que mostram que seja realmente uma alteração profunda das preferências das pessoas em relação a padrões de consumo que se alteraram, mas que obviamente por um aumento dos preços que se refletiu nessa redução do consumo. E ficamos mais pobres, esse é que é o ponto. Então, mas eu volto à conversa inicial. Se o PIB representa que o país no seu todo está a ficar mais rico, quer dizer, não digo eu, não digo alguém que nos está a ouvir, mas enfim, em média nós devíamos estar a dizer a vida está-nos a correr bem, não é? Se o PIB cresce 2, 3, 4, 5%, e eu volto a dizer, para onde é que está a ir o meu dinheiro? Pronto. Não sei se é meu, mas se é o PIB nacional, eu imagino que haja uma partezinha que seja minha, não é? Sim, minha. Um retorno, não é? Quer dizer, onde é que está o retorno? Sim, a questão é que o retorno acaba por não ser distribuído de uma forma homogénea, não é? Portanto, diabo! Diabo não. Claro, há uns que ganham mais, há outros que ganham menos. É certamente pessoas que beneficiaram bastante até com a pandemia, não é? Portanto, há alguns negócios que beneficiaram com a pandemia, e houve a criação de valor para alguns setores e para algumas pessoas dentro desses setores. E ainda bem que eles ganharam dinheiro, até porque nos resolveram alguns problemas que nós não tínhamos. Estou a pensar no levar comida para casa e afins. Enfim, a economia respondeu verdadeiramente, não é? Claro que sim, e nomeadamente até, por exemplo, todos os produtos digitais, que aí não nos afetou tanto a nossa economia interna, né? Mas toda a criação de cada vez mais de produtos digitais, de software para reuniões à distância, os zooms desta vida. Os zooms desta vida, né? Portanto, houve aí uma criação de valor muito grande, que não nos afetou tanto porque não foi criada. Em grande parte não foi criada cá em Portugal, não é? Mas nós beneficiamos dela. E lá está, quer dizer, aquela ideia de que eu não preciso de ir ao Porto para uma reunião de meia hora, não preciso ir ao Funchal ou à Ponta Delgada, obviamente ajuda-me aqui na minha vida e a criar esse valor, e alguém captou esse valor. Ótimo. Excelente. Claro que sim, e captou no sentido de não só na criação de um produto, mas estamos a falar nomeadamente depois na valorização em termos do mercado financeiro de alguns investimentos, quem os fez na altura certa, que ganham mesmo muito dinheiro. Portanto, há muitas pessoas que têm uma literacia financeira, têm olho para esse negócio do mercado financeiro, que investiram, por exemplo, em ações da Zoom, não é? E que quem saiu a sorte grande, exatamente. Neste caso a habilidade grande assim é que é. Olha, eu não posso deixar de perguntar a uma economista onde é que se põe o dinheiro. Quem tem a classe média, que parece estar a morrer, a classe média, onde é que põe o dinheiro? Punha nos certificados de aforro, o banco não dá nada, as ações estão voláteis, como é que é? Onde é que a gente põe o dinheiro? Pronto, é assim, antes de mais debaixo do colchão? Antes de mais deixe-me falar um pouco para as pessoas que não têm dinheiro, e que há uma grande parte da classe média, não é? Uma classe média mais baixa, que vive à míngua, portanto não consegue acumular nenhuma poupança, chega ao fim do mês com basicamente a zeros, não é? Portanto não tem, pode até não ter uma acumulação de dívida, mas também não tem essa capacidade de uma poupança, de uma poupança. A essas pessoas um grande conselho que eu posso dar é não se endividem para fazer investimentos arriscados. Porque é normalmente esse o risco que as pessoas no fundo fazem.
vão à procura de créditos para o consumo, por um lado, Sim. para passar as férias ou para comprar eletrodomésticos Sim, no sim. limite. E a outra parte são pessoas que compram para quê? Para comprar tipo Sim, hoje em bitcoins dia, e coisas desse exatamente. género. Hoje em dia há uma procura desses investimentos, nomeadamente nas criptomoedas, por pessoas que não têm rendimento, portanto não têm poupanças para investir e não têm um perfil de risco que lhes permita suportar esse investimento. Não sabem que podem perder tudo. Sim, não sabem que podem realmente perder mesmo tudo. E em bom rigor, na realidade até nem sabem. Eu, por exemplo, não sei se devo comprar esta criptomoeda ou aquela. Não faço a mínima ideia. Sim, não tem a informação adequada e a informação que existe ou que vão à procura, e hoje em dia acaba por haver muita informação nos vídeos do YouTube, no Instagram, tanto nas redes sociais. É informação ou é poluição? É uma informação muito poluída. Portanto, eu diria que em grande parte é poluição, há alguma informação, mas é preciso saber, é preciso ter uma literacia financeira para perceber como é que selecionamos a boa e a má informação. Quer dizer, porque eu estou aqui a pensar, até não tem a ver com as criptomoedas, mas gosto muito daquelas páginas da internet em que nós estamos à procura de um produto ou de um serviço e que dizem, olha, está aqui o top 10 das aplicações que podem ajudar-te naquilo que estás à procura. E eu fico sempre fascinado, vou lá ler, normalmente até são coisas bem feitas, há isto, há aquilo, há outro, as 10, e eu depois esperaria aquele parágrafo final que é assim, das 10 que nós acabamos a 1 e a 3 é que são boas. Não, é tipo, agora desenrasca-te e vai aí por aí fora. Sim, exatamente, não existe existe essa informação que é deixada para o consumidor depois decidir, não é? Que eu não percebo. E que não percebe, claro. Esse é que é o ponto, não é? Sim. E é um perigo muito grande, portanto não é realmente este perigo que é muito grande. E vê-se também que estes investimentos, nomeadamente na questão das criptomoedas, eles estão a ser feitos por pessoas novas. Portanto, até estes jovens entrar no mercado de trabalho que não têm grandes rendimentos e que estão à procura de se endividarem com esta perspectiva de fazerem dinheiro rápido. O Eldorado, no fundo, é quase o Euromilhões de eu sou inteligente, estou aqui a ver uma oportunidade que ninguém viu e e pode ser tudo, não é? Sim. Pode acontecer tudo. E realmente ainda é mais perigoso do que propriamente a questão das pessoas também jogarem, não é? Jogarem muito nas raspadinhas, jogarem muito no Euromilhões e quando vemos as pessoas que jogam com uma grande frequência, são pessoas que realmente aquele dinheiro faz falta. Mas têm sempre com aquela expectativa, não é? Com o sonho de poder alcançar uma vida melhor. Portanto, para essas pessoas eu não queria acabar com o sonho disso poder acontecer. Não acho que exista um mal ao mundo de se jogar de vez em quando. Tenham um juízo, no fundo não comprometam a vossa vida com esta... Sim, e sempre que possam, o melhor que têm realmente a fazer é, quando existe algum dinheiro de lado, é pagar as dívidas. Portanto, para bater aos créditos. Exatamente. É a maior poupança que estas pessoas que não têm realmente poupança podem fazer e podem fazer por si no futuro. Só que não a percepcionam assim, porque quando se endividaram para comprar um eletrodoméstico ou as férias, tiveram uma recompensa que foi poder ir, poder fazer, poder ter, esse abate à dívida é percepcionado quase como um saco sem fundo, não é? É um dinheiro que se põe lá. Sim, é um pouco... as pessoas, existe este enviesamento chamado em inglês diz muito da mental accounting. Basicamente o que significa é que as pessoas põem o dinheiro em contas diferentes na sua cabeça, não é? Portanto, é como se tivéssemos aqui uns saquinhos. E, basicamente eu dizer assim, este dinheiro é para as férias e é só para as férias. É o porquinho milheiro. É o porquinho milheiro, é terem vários porquinhos milheiros e depois terem aqui uma dívida muito grande, mas aquele dinheiro é para as férias, não se mexe naquele dinheiro. Portanto, e isso acaba por não ser racional fazer isso, porque às tantas tem aquele dinheiro, temos a dívida que está a pagar um juro muito mais alto, portanto, no fundo é irracional. É irracional. Nós somos, sempre que eu me dedico a provocar os economistas, que é um desporto favorito que eu tenho, que é sempre dizer, mas porquê é que vocês não acertam mais nas previsões e não dizem eu avisei e dizem atenção que vai mesmo acontecer antes e qual é a solução? Mas o meu desporto favorito que é de provocar os economistas é a dificuldade de prever o que é que pode acontecer num movimento económico. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso próprio comportamento que sabe Deus para onde é que vai?
Sim, quer dizer, há duas hipóteses muito básicas na ciência económica tradicional, não é? Que as pessoas são racionais, totalmente racionais, que fazem as melhores escolhas, que conseguem sempre otimizar. São? Não são, não é? Portanto, claro que não são. Que têm toda a informação disponível, ou que mesmo não tendo a informação disponível, conseguem ir à procura da melhor informação, da informação que é correta. Portanto, é baseada em hipóteses que a gente sabe que não funcionam. Depois também tem uma outra hipótese de que as pessoas são sempre muito egoístas, portanto, basicamente maximizam o seu bem-estar individual e se preocupam um pouco com os outros. E tem-se verificado, né, nomeadamente através de estudos da economia mais comportamental e da economia experimental, que põe as pessoas em laboratórios a jogar determinados jogos. Nós a fazer de ratinhos. Fazer de ratinhos, exatamente. E percebemos que as pessoas não são assim tão racionais e que também não são assim tão egoístas, para o bem. E que depois, claro, falha nas previsões desses modelos, porque esses modelos têm por base, esses modelos económicos têm por base a racionalidade económica. Portanto, imagina, vou dar aqui um exemplo muito simples. A economia diz-nos, a ciência económica diz-nos que a pessoa, que o agente económico mente sempre, desde que os benefícios de mentir sejam superiores aos custos. Portanto, é uma hipótese básica. Essa lei é muito assustadora. Basicamente, quer dizer, não somos seres morais, não é? E isso nem sempre se verifica, porque para algumas pessoas verifica-se, para outras não se verifica, não é? Exatamente como assume que os trabalhadores, se não tiverem um incentivo, a cenourinha, não é? Basicamente também vão se encostar vão fazer ronha. Vão fazer ronha, não trabalham e, portanto, não existe motivação intrínseca para o trabalho. E um pau de marmeleiro. Que é para obrigar, não é? Exatamente. Senão é o pau de marmeleiro. E essas hipóteses falham, não é? E quando estamos a construir modelos económicos que são baseados nessas hipóteses, eles acabam por não ser corretos. E, nomeadamente, as expectativas racionais, não é? Portanto, nos modelos mais macroeconómicos, que têm estão muito baseados no que as pessoas pensam que pode acontecer, e são baseados num modelo de expectativas racionais. E as pessoas não têm expectativas racionais, as pessoas fazem expectativas um bocadinho adaptativas, e depois têm todas estas emoções e enviesamentos cognitivos que lhes vão afetar, vão-lhes afetar as escolhas e as expectativas que têm, não é, para o futuro. Portanto, os modelos falham. E, portanto, vamos decidir em função do desejo e do medo? Nós decidimos em função do desejo, em função do medo e muito em função do que os outros fazem. Portanto, é o tal comportamento de manada, não é? É um efeito, isso é quase uma epidemia, no fundo. Sim, claro. Este fez, o outro fez, os meus amigos fizeram, então eu também posso fazer? Sim. E é por isso que é muito perigoso, obviamente qualquer, e aqui não estou aqui a querer atacar os mídias, não é? Mas, nomeadamente, determinados anúncios, eu estava a pensar em específico na cabeça os anúncios do Placar, não é? Ou desses jogos online, e em que com as redes sociais, que é muito mais fácil de percebermos o que o outro faz. O efeito de multiplicação e de ver o que é que ele está a fazer. Sim. E há muitos estudos que mostram isso, não é? Portanto, que basicamente que as pessoas fazem o que os outros fazem, porque lhes dá algum conforto. Que assim, sobretudo quando eu não tenho informação completa, se eu não tenho informação perfeita, se eu não sei qual é a melhor escolha que eu devo fazer, pelo menos o outro a fazer dá-me um conforto psicológico. É a teoria da carneirada. Se outros estão a fazer, provavelmente é porque não é assim tão errado. Exatamente. E depois também há o desconforto de não seguir a norma. Porque até pode ser que esteja errado, mas eu não sei. Se calhar quem está errado sou eu, não é? E portanto, por isso, na dúvida, eu vou. Então, mas isso pode ser profundamente arriscado se alguém disser que o banco X pode falir amanhã. Claro. E vamos lá todos buscar o dinheiro, e não há dinheiro, não é? Convém dizer à malta que o dinheiro é um multiplicador, no fundo. E é mesmo um grande problema. Aliás, nós temos várias experiências que mostram as chamadas bank runs, portanto, e que fazemos portanto, em laboratório, portanto, testes em laboratório com os vários bancos, os ratinhos, em que basta uma pequenina informação
muito subtil até, de que o banco está com algum problema, em que basicamente começa um dos jogadores a retirar o dinheiro e aquilo é um efeito manada e o banco vai à falência. Vai à falência. Portanto, então, mas isso, lá está, é muito curioso a nossa relação, a minha relação com a banca é, por um lado, nós sabemos para que é que o banco serve. E quando precisamos de comprar uma casa ou um carro, sabemos mesmo para que serve, sabemos que vamos lá o dinheiro, temos essa sensação de segurança e que eles estão a juntar a economia. Todavia, quando as coisas correm mal, não preciso sequer de citar exemplos, porque temos todos muito presentes e aquilo corre mesmo mal, o contribuinte é chamado a pagar a conta. E nós nem compreendemos muito bem várias coisas, quer dizer, que é porque é que temos que pagar, porque é que não pode simplesmente fechar a porta e não... são coisas que, quer dizer, que nos assaltam estas dúvidas. Sim, porque nós, quer dizer, quando estamos a falar de grandes instituições financeiras, de que se deixamos cair uma grande instituição financeira, podemos ter aqui um efeito dominó. Portanto, é preciso segurar... É preciso estancar uma hemorragia, no fundo é isto. É preciso estancar a hemorragia. Portanto, se calhar deixar falir... É muito diferente deixar falir uma empresa... Pensar agora numa empresa de calçado, não é? Portanto, a empresa foi à falência... E há outra que produz sapatos e a coisa vai. Há outra que produz sapatos e uma não tem um grande impacto na outra, não é? Agora, no sistema financeiro em geral e com a interligação que existem desses produtos financeiros, há exatamente o grande risco de depois de haver uma avalanche. Olha, isto é um podcast sobre comunicação e eu não posso deixar de perder esta oportunidade, já que estamos a falar aqui dos bancos, que é, porque é que quando aquilo corre mal, e podemos dizer assim, olha malta, isto deu prejuízo, isto há aqui um buraco, há aqui o tapar, se usam expressões como imparidades e outras coisas que ninguém sabe o que é. Sim, mas eu diria que são... Achas que é uma forma dos políticos também não quererem, enfim, explicar as coisas como são ou não? Ou aquilo, claro. ou estamos-nos a escudar em tecnicalidades para esconder o óbvio que há um buraco aqui? Sim, temos aqui os dois motivos, não é? Portanto, eu acho, por um lado, e aqui há vantagens e desvantagens, não é? Em tudo, em quase tudo, mas em esconder o óbvio existe uma vantagem que é conter, vá lá, o pânico. Porque poderia acontecer realmente um pânico das corridas aos bancos, não é? Das corridas aos depósitos. Passa-se ali uma coisa acolá que eu nem percebo muito bem, mas quem sabe está a tomar conta disto. Exatamente. Isso não, e a informação acaba por também não ser tão perceptível pelo público em geral, portanto não gera esse pânico, não é? Portanto, falar de uma imparidade, é uma palavra que não é, dizemos, um banco está a falir. Aí sabemos. Aí sabemos, sim. Não é? Portanto, aliás, se pensarmos nos países, a gente também pode pensar que Portugal não faliu. Portugal foi intervencionado ou teve direito a um memorando de entendimento. Exatamente. Portanto, isso cria cá está, gera o pânico e tenta conter o pânico nas pessoas. O problema que acontece é que, ao mesmo tempo, e o estarmos a esconder uma situação real, estamos também a contribuir para a falta de informação na nossa população. E de escrutínio também, não é? De escrutínio, falta de informação. Estamos a prejudicar uma coisa que sofremos, que é a falta de literacia financeira, porque quanto mais jargão difícil de perceber pela população em geral, mais difícil também será puxar essa população para a aprendizagem. No fundo há um nevoeiro. Exatamente, portanto estamos aqui a criar... Estamos a gerir esse pânico, mas estamos a criar esse nevoeiro que depois, quer dizer, funciona depois para o bem e para o mal, não é? Acaba por ter um grande impacto na literacia financeira. Olha, esta ideia dos bancos e da macroeconomia, dos PIBs é muito interessante, mas o que é mesmo mais interessante nos últimos tempos é ir ao supermercado. E é descobrir que a conta do supermercado que custava 50 euros agora custa 100. E dizem-me que a inflação é 10% e eu tenho a sensação, percepção, ignorância, não fiz muitas contas, de que aquela conta subiu mais do que me estão a dizer. Sim.
Eu também tenho, quer dizer, e acho que outras pessoas em geral têm. E aqui não, se calhar não falando tanto como economista, mas como cidadã. Como é que a cidadã geral, economista... Como eu faço? Fiz algumas contas, não é? Guardei os recibos, guardei os folhetos, porque agora até temos essa vantagem, nós recebemos os folhetos Digital. dos supermercados digitais. E ficas perplexa. Fico perplexa porque eu consigo comparar, portanto, hoje em dia, mesmo essas grandes superfícies económicas dizerem que não aumentaram esses preços mais do que a inflação, quando é evidente, quando temos toda essa informação guardada, nomeadamente esses panfletos promocionais e, portanto, informativos, não é, que se recebem. Mas a sensação é que aquilo não foi um bocadinho, porque eu podia dizer assim, ok, 1 quilo de batatas custa 2 euros e agora custa 2,10 ou 2,20 e ok, é normal, há a inflação, há os custos da gasolina e por aí fora. Não, há determinados produtos, e eu estou a falar dos alimentares, porque os outros eu posso dizer que se calhar um caderno para escrever, se calhar compro mais barato. Nestes que estamos a falar, batatas, arroz, leguminosas, eu tenho mesmo que eu comprar, eu tenho mesmo que os levar para casa. Sim, são produtos essenciais, portanto é o que nós dizemos aí num jargão mais económico, não é? Que nós são produtos com uma elasticidade muito rígida, não é? Que a pessoa, portanto, não existe uma resposta do consumidor a um aumento de preço com uma redução drástica na procura. Não pode haver porque eu preciso de consumir, não é? Vamos pensar que nós, na nossa tradição culinária, nós usamos sempre azeite, cebola e alho, não é? Fazer aquele refogado essencial. E vamos comprar sempre esses alimentos. Comprar sempre esses alimentos. Portanto, o que significa é que por muito que aumente o preço, a nossa redução no consumo desses bens não pode cair muito drasticamente. Portanto, logo aí dá um poder maior para o lado das empresas, não é? Na oferta, para gerir, para manipular ou para ter esses preços em alta. E quando nós olhamos para esse incremento, há uma parte que, e falou-se desde o início, com a guerra e com o aumento do preço do petróleo, que, como é evidente, tudo é transportado, os fertilizantes ficaram caríssimos, a maioria vinha da Rússia, e portanto é fácil perceber que aquilo não são 5 nem 10%, se calhar é muito mais do que isso. E que demorou, e que houve um tempo, claro que depois o impacto, mesmo a inflação já vir-se a desacelerar. Desliza? Demorou a que se refletisse em alguns produtos alimentares. E não é? quantas contas destas são honestas e quanto oportunismo é que há aqui? Porque essa é a dúvida que... Mas existe sempre, não é? Em qualquer crise, há sempre aqueles que vão tirar vantagem dessa crise, não é? Portanto, temos aqui, e com a pandemia a mesma lógica, não é? Portanto, aqui com o aumento dos preços, portanto, com esta inflação, quando foi a questão, nomeadamente a mudança do escudo para o euro, também houve alguma... Portanto, houve quem para alguns produtos, não todos. Ajustou. Sim, e não sei se recorda, mas portanto, os produtos mais duradouros não tiveram, a inflação foi muito mais baixa, mas aquele produto, o consumo diário, uma cerveja, um café, um corte de cabelo, o café subiu muito, que eu lembro-me disso. Subiu bastante, portanto, que eram produtos que as pessoas não iam deixar de consumir, portanto a quebra não é muito grande na procura e que se tirou vantagem, portanto não há... Apesar de tudo, os consumidores não reagem muito, no sentido que queixam-se, reclamam, mas objetivamente esse movimento quer dizer, a partir de agora durante 2 semanas não compro cenouras. Não existe, porque cá está, porque são produtos de consumo essencial. E também nós temos, é uma característica também muito portuguesa, não é? Nós acabamos por nos queixar muito e queixamos muitas vezes, mas acabamos por não ter depois uma ação... Não sermos consequentes. Não sermos tão consequentes, não é? Portanto, nós porque não temos... se os portugueses deixassem de consumir, eu estou a falar das cenouras, coitados dos produtores de cenouras, posso mudar, pode ser outra coisa qualquer, se acontecesse um movimento dos consumidores de determinados produtos baixar mesmo fortemente o consumo, isso teria um impacto no mercado. Sim, claro que sim, porque acaba por ser essa concertação do lado da procura que ia ganhar poder, não é? Poder de compra, não é um poder de compra, é um poder de negociação face ao lado da oferta, não é? Portanto, isso é preciso essa união de forças. E eu agora pensar num outro assunto que não tem necessariamente a ver com os produtos de consumo essencial, mas quando vimos a questão do aumento da idade da reforma e as manifestações em França, nós temos a certeza que aquele tipo de reação não acontece em Portugal.
Portanto, ali é bravo. É bravo. Portanto, aquela população está a dizer claramente ao seu governo, ao seu presidente, que não aceita. Esqueça lá isso. Exatamente. Embora é muito engraçado, tu estás a falar disto, eu estou-me a lembrar da primeira grande manifestação no pós-Troika, quando houve a questão da discussão da taxa social única, e os portugueses, com muito silêncio, sem pancadaria, saíram para a rua. E o governo tremeu e no dia seguinte voltou atrás. Exatamente, eu lembro-me, eu não vivia em Portugal, estava nos Estados Unidos ainda nessa altura. Em Lisboa, 1 milhão de pessoas na rua. Eu lembro-me perfeitamente e lembro-me de escrever sobre isso, que foi impressionante e que, cá está, a união faz a força, nós não podemos, não é basicamente um ou outro consumidor queixar-se, faz-se uma série de entrevistas, não é? Os mídias fazem uma série de entrevistas. Então, o que é que acha? É uma desgraça. É uma desgraça, é aquele queixume que é típico, mas que depois ninguém leva a sério. Claro que se for uma manifestação como essa que aconteceu na altura da TSU, tem um grande impacto. Não é? E tem um poder. Olha, há a inflação para mim é um fenómeno curioso e assustador. Eu lembro-me dos meus pais, quando eu era criança, falarem da inflação. Falarem destas inflações e não era de 10 nem de 5, eram inflações de 15, de 17, dos salários aumentarem, mas aquilo ser uma mentira, porque o dinheiro irodia, no fundo é isto, até chegamos aqui. A culpa da inflação é da guerra, é da pandemia, ou é do Banco Central Europeu ter decidido imprimir notas em barda para comprar dívida pública? É um conjunto, não é? Basicamente... Posso comprar mais alguma sugestão que tu tenhas? Basicamente, claro que é um conjunto, não é? Imprimir dinheiro vai criar, obviamente... E isso aconteceu ou não? Ou é uma... Eu acho que não, eu não diria que foi a fonte desta inflação. A fonte desta inflação foi realmente esta conjugação da pandemia e da guerra. Quer dizer, há uma quebra da economia por um lado? Nós tivemos uma crise pandémica. E não temos essa noção, não é? A última crise pandémica que tivemos no mundo, não é? 18 à séria, depois nos anos 50 qualquer coisinha, mas de facto em 1918... Realmente à séria, quer dizer, nós tivemos meses em que fechados. Que a economia não funcionou, que a economia estagnou. Portanto, alguém tinha que pagar a conta, não é? Claro que alguém tinha que pagar a conta e que depois houve realmente uma grande criação de liquidez. Portanto, não é... Isso quer dizer o quê? Que o dinheiro ficou no banco? Quer dizer que que as pessoas... Pouparam? Que as pessoas pouparam, foram obrigadas a poupar, quer dizer, não tinham por onde gastar. Mas isso não é uma má notícia, pois não? Não é uma má notícia, mas o que aconteceu foi depois da abertura, não é? Quando a economia abriu, houve exatamente um grande consumo, uma grande procura, um aumento do consumo muito rápido, portanto exponencial, aliado ao facto depois com uma guerra e na quebra das cadeias de abastecimento. Portanto, temos aqui um aumento do consumo, portanto a procura está a explodir. Mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, por um lado? Mais dinheiro, mais vontade, mais disponibilidade a comprar. O que isto, em termos práticos, é assim: se eu e tu quisermos comprar este microfone e fomos comprando um por mês, a coisa ainda vai. Se subitamente os dois quisermos comprar este microfone, e agora? Ainda mais numa situação em que estes plásticos, não é? E todo este material de construção, exatamente, que é preciso para construir o microfone, aumentou de preço por causa da guerra. Portanto, temos o lado dos custos portanto, da redução, né, dos problemas nas cadeias de abastecimento que vieram mais pela guerra, pela pandemia e pela guerra, e depois temos aqui a abertura da economia pós-pandemia, que faz aumentar esta tal procura de microfones e de outros produtos. E então isto é um tsunami é um tsunami. E quando é que isto acalma? Já lá entramos nas previsões, agora é que é. Pois. Senhores ouvintes, vou ter juízo, não façam coisas loucas nem idiotas, comportem-se bem, porque a Sandra vai acertar na previsão. O que é que vai acontecer? Não. Não, quer dizer, quando isto acalma, basicamente houve a tentativa, e o que o Banco Central Europeu e o FED, não é, fizeram com o aumento das taxas de juros. Basicamente foi a questão de tentar-se remediar, não é só resolver a inflação, contendo pelo aumento da taxa de juros, tenta
conter, vá lá, o consumo, não é? Isto na prática, para mim, para a minha carteira, eu pagava um empréstimo X e agora estou a pagar o dobro. Esta solução não me agrada muito. Não, e é uma solução que, ao fim e ao cabo, vai criar mais empobrecimento. E o grande problema desta solução é que é uma solução que, se por um lado, teoricamente, pretende corrigir a inflação e teoricamente até corrige, não é? Portanto, tem sentido, porque nós queremos uma solução que contenha o consumo. Estão a sugar o dinheiro do mercado, é isto? Estão a aspirar. Basicamente é essa a ideia, não é? Só que é o da minha carteira. Claro que sim, mas basicamente a ideia é essa, a ideia é que vamos controlar este consumo desenfreado, portanto aumentando as taxas de juro, nomeadamente mesmo a própria compra, não é? Mesmo do mercado imobiliário, tentar arrefecer exatamente a explosão de preços no mercado imobiliário, que também muito contribuiu para esta inflação. Portanto, nós falamos da inflação de produtos alimentares, mas depois temos é impossível comprar uma casa neste momento em Portugal. Exatamente. E o que é que acontece? Portanto, essa solução com todas essas boas intenções de arrefecer a economia, mas tem o grande perigo de arrefecer demais, porque vai empobrecer as pessoas, porque o aumento da taxa de juros, a maior parte das pessoas tem crédito bancário para comprar, as que têm casa própria têm crédito bancário para pagar a casa. E normalmente com taxas variáveis, o que significa que há uma explosão. Esse também é um grande problema em Portugal, porque comparativamente com o mercado norte-americano, que é o que eu conheço melhor, né? Muitos anos lá, o default é que as pessoas peçam empréstimos com taxa fixa. Taxa variável é a exceção. É muito engraçado. Mas nós habituamos... Nós aqui habituámos à taxa variável. Porque era mais baixa? Porque é mais baixa. Mas isso tem muito a ver também com... Cá está, a falta de literacia financeira. Porque a literacia financeira não significa apenas sabermos calcular juros compostos e juros simples e fazer aqui alguns cálculos ou investir no mercado financeiro. Já está perdido, não é? Mas não significa isso. Literacia financeira significa que eu vou conseguir pensar mais do que hoje, vou pensar um bocadinho no que vai acontecer amanhã, no que pode acontecer amanhã, vou pensar se sou uma pessoa que consiga assumir muito risco ou não, o que é que eu espero que o meu ordenado venha a acontecer daqui a 10 anos, será que tenho suficiente para a minha reforma ou não tenho, quando é que eu vou conseguir pagar este empréstimo, se vou conseguir pagar de todo. Lá está a cigarra e a formiga. Exato, mas fazer este tipo de planeamento, este pensar na coisa. E depois nós somos muito otimistas, mesmo quando o banco nos apresenta, vamos pedir um empréstimo a 30 anos e nós recebemos aquela folha com os anos todos, não é? Portanto, temos lá. Ninguém lê. Que ninguém lê e que tem lá o empréstimo, não é? Tem lá todo o valor anual para cada ano, não é? E às vezes até mensal, não é? Portanto, qual é que vai ser o nosso pagamento mensal para cada um dos anos do empréstimo, com a taxa variável, assumindo uma estimativa que o banco dê, uma estimativa positiva, mais otimista, mais pessimista. Nós recebemos esses papéis e as pessoas, em geral, não se preocupam com o ano 20, nem com o ano 30, nem preocupam-se nos próximos 2 anos ou 3. Exatamente. Até porque o nosso rendimento, na realidade, vai crescendo e, portanto, tendencialmente o que nos acontece a nós é que o empréstimo vai pesando menos em relação ao nosso rendimento em condições normais. Sim, o nosso rendimento vai crescendo, isso é verdade, mas há outra coisa que as pessoas não têm consciência. Não é tão verdade. O rendimento nominal é esperado que cresça até à idade da reforma, depois da idade da reforma levamos uma talhada, não é? Mas há uma outra coisa, as despesas vão aumentando. Não é? Há muitas pessoas e esta conversa estava a correr tão bem. Pronto, claro. As despesas vão aumentando e então agora para ainda correr melhor é que não são só despesas com coisas bonitas e boas, não é? A família cresceu. Com a nossa saúde vai por aí. Exatamente. A saúde é uma despesa brutal, mesmo em sistemas de saúde que nós temos felizmente com grandes falhas, mas temos um sistema de saúde pública ainda que pelo menos para grandes males nos consegue dar uma proteção grande. Nos outros nós temos que assegurar progressivamente maiores copagamentos. Sim. Já sentimos todos isso. Sim. Não é? E temos que fazer esse planeamento, temos que conseguir perceber que para além dessa despesa daquele empréstimo, o que eu possa vir a ganhar mais no meu ordenado pode não compensar com as despesas que depois vou ter. E isso é algo que as pessoas não fazem.
Portanto, acaba por ser também depois muito penoso quando acontece uma situação destas, com aumento de juros e juros variáveis, que apanha as pessoas muito desprevenidas. E eu quero resgatar esta conversa com uma ideia parva que acabei de ter. Sim. Em princípio, se a inflação chegou aos 10%, e se os juros estão uma desgraça e isto agora é difícil de pagar e por aí fora. Mas depois pensei assim, se os preços cresceram 10%, a minha casa também valorizou 10%. O problema é que... Não. Às tantas, depende, não é? Se tiver a casa aqui nesta No zona, Marquês de Pombal. no Marquês de Pombal, no Largo do Rato, no Príncipe Real, talvez sim, talvez até valorize muito mais do que os 10% e que tenha aí um grande investimento. Mas o problema não é basicamente só esse. O problema é que, tendo as taxas de juros a aumentar, depois tem que encontrar, imaginemos que tem a casa como um investimento seguro e depois pode vender a casa, não é? Tem que encontrar um investidor que consiga pagar a conta. Consiga pagar a conta, até porque cada vez sendo mais difícil pedir um empréstimo bancário, também é mais difícil vender a casa. Lá está o arrefecimento. Pronto, sim. E por vezes é muito... E é isso que as pessoas têm que ter noção, é que a casa é sempre um investimento que podemos utilizar em caso de desespero ou necessidade, mas não nos dá logo a liquidez imediata que por vezes é necessária, não é? Portanto, é preciso também ter isso em atenção. Lá se foi o meu prémio Nobel da Economia, claramente não sou talhado para essas coisas. Porquê que os impostos nunca baixam? Isso são opções. Não estou a falar só em Portugal, quer dizer, se nós olharmos para os países desenvolvidos todos de uma forma ou direta ou indireta, de uma forma mais maquilhada ou de uma forma mais transparente, os impostos vão sempre crescendo. Encontramos sempre olha, há aqui mais um. Sim, e não é totalmente verdade. É verdade que temos uma carga fiscal muito elevada, somos um dos países da Europa com uma carga fiscal muito elevada, sobretudo até não só no IRS, mas no IRC. Mais o IVA, está sempre a pingar. Exatamente, mas não somos o mais. Portanto, sim, há países com cargas fiscais. É melhor não partilhar isso aqui. Tem que falar dos nórdicos, eventualmente, com cargas fiscais muito elevadas. Muito elevadas. Mas é verdade, e é um grande constrangimento. E eu diria que a carga fiscal muito elevada hoje em dia para a nossa economia é um grande constrangimento. E onera principalmente as pessoas que trabalham. Sim, e eu partilho aqui muito engraçado porque no outro dia estava uma experiência, estava aqui o que me aconteceu, estava num supermercado, um pequenino mercado em Lisboa, um pequenino supermercado e a senhora que trabalha nesse supermercado, portanto as duas colegas, uma colega, portanto ela entra e diz assim, muito contente e que estava toda contente porque tinha recebido um aumento salarial. E que finalmente, tanto empenho, que ela pôs mesmo muito empenho e recebeu esse aumento salarial, que foi fazer o IRS, portanto, na altura dos impostos, quando se apercebeu que tinha subido de escalão e que ela estava indignada, completamente indignada, porque basicamente, em termos líquidos, isso significava, eu não sei o montante daquele aumento, mas ela disse que em termos líquidos ela ia ganhar mais 15 euros. Porque pelo aumento de escalão lhe comia basicamente todo aquele aumento. O sistema devia ser proporcional, não é? Sim, devia ser, no fundo, gradativo, mas não é sempre, não é? Há momentos em que não é. Exatamente, naqueles momentos da transição, basta que a pessoa, não é? Que aumente de escalão, que 5 euros que faça que aquela pessoa aumente de escalão. Ou lá foi o aumento. Lá foi o aumento, às vezes até pode ser prejudicial, isso aí foi corrigido, não é? Portanto já tínhamos alguns problemas que foram nos escalões que permitiram corrigir isso, que era para não desincentivar ao trabalho. Eu não quero esse aumento. Quer dizer, para que é que eu vou esforçar para que depois no final
o aumento é tão pouco, ou então nem é um aumento, pelo contrário, sou prejudicada. Portanto, isso aí não fazia sentido nenhum. Mas mesmo um aumento que fique nos 10 euros ou nos 15 euros desincentiva muito ao trabalho. Isso é um grande problema. Depois temos o problema do IRC, que obviamente... Que é o imposto sobre os lucros das empresas. O imposto sobre o lucro das empresas, que também é muito alto, e temos aqui um problema, porque nós quando falamos, as empresas acumulam lucro e não investem, pagam baixos salários, que é verdade, em Portugal nós temos uns salários muito baixos. E a malta imigra, em particular os mais qualificados? Sim. Eu acho que nós ainda não pensamos bem no que é que nos está a acontecer quando estamos a olhar e a dizer porque é que nos está a faltar pessoas qualificadas. Os médicos é um bom exemplo. O que está a acontecer é que os qualificados estão todos a ir procurar o futuro noutro sítio. Sim, estão a procurar e o problema é que eu acho que somos acho que temos políticos muito otimistas, no sentido em que quer dizer, não há mal nenhum, até é bom ter uma experiência lá fora e depois voltam. Uma experiência, porque depois voltam, e até porque damos os incentivos, não é? Temos vários. Isso em 1960 funcionava, era isso que aconteceu. Agora não. Agora... nem com incentivo. O problema é que nem com incentivo. Nós temos realmente alguns incentivos para pessoas que estiveram alguns anos fora e que voltem, alguns incentivos fiscais que apesar de ser um bom incentivo fiscal, dada a nossa carga fiscal que existe em Portugal, o nível salarial é tão baixo que esse incentivo não compensa. E depois há um outro problema, não é? Se deixarmos que as pessoas emigrem por muito tempo, em idades em que são idades jovens, em que vão procurar, vão ter filhos, não é? Vão criar relações fora. E vão se sentir numa nova casa, enfim, porque a Europa neste momento é muito a nossa casa e portanto é muito tranquilo ficar. É muito tranquilo ficar, é fácil viajar e vir visitar a família às férias. Sim, e também o facto da comunicação ser a comunicação à distância, não é? Hoje em dia também facilita muito mais a diminuição da saudade, não é? E da ligação à terra, e portanto nós não estamos a desvalorizar. Nós estamos a desvalorizar o perigo que isto nos pode causar na nossa economia, porque nós temos aqui o problema é que estamos a deixar ir pessoas qualificadas para as quais o Estado português contribuiu em muito, e todos nós contribuímos muito para criar essas qualificações. Portanto, estamos a dar esse nosso investimento, a tirar dinheiro pela janela, a dar esse dinheiro a outros, não é? Que vão beneficiar, e ao mesmo tempo, com o pagamento de salários baixos, estamos a atrair um conjunto de migrantes que na realidade são de baixa qualificação. São de baixa qualificação, mas o mais engraçado ainda é que também precisamos dessas pessoas, não é? Porque nós precisamos de pessoas para trabalhar em vários setores, no setor fabril, no setor agrícola, na construção, e que cada vez menos estamos a ter também a população portuguesa suficiente para dar resposta e disponível para trabalhar nesses setores, e também muito a ver com a crise demográfica que estamos a sentir. Mas o problema é que, mesmo assim, não está a ser tão fácil capturar esses próprios imigrantes, mesmo para os salários baixos. Ficam e vão-se embora rapidamente, se encontrarem uma oportunidade num outro país aqui ao lado. Pode perguntar a qualquer imigrante com mais baixas qualificações se o sonho dele é ficar em Portugal ou ir para uma Alemanha ou ir para uma Suécia ou ir para um resposta Luxemburgo. É fácil. Eles não... Basicamente, isto aqui é um ponto de transição, é um país onde é mais fácil conseguirem, um visto de residência que depois lhes permite moverem-se na Europa. Portanto, acaba também mais facilmente depois moverem-se na Europa. Portanto, é um ponto de passagem, no fundo. É um ponto de passagem. Portanto, estamos aqui a criar estes dois problemas. Não temos salários, mesmo ao nível do salário médio, o salário mínimo não é suficientemente atrativo para as mais baixas qualificações, e depois uns salários um pouco mais elevados que não são de todo suficientes para pessoas com bastantes qualificações. Quase não, é mesmo uma caricatura, mas não tarda muito, o salário mínimo ultrapassa o médio. Sim, cá está, tem vantagens e desvantagens, mais uma vez. É muito bom que o salário mínimo tenha vindo a aumentar. Mas é muito mau que o teto do salário médio
tem quase estagnado? É muito mau que nós não tenhamos um tecido empresarial com capacidade de pagar bons salários. E o facto de haver essa aproximação do salário médio ao salário mínimo, o salário médio é uma estatística, não é um cálculo. Portanto, significa que para aquele cálculo entraram todos os salários pagos na economia. E o que é que acontece é que, claro, o salário baixo tem vindo a aumentar, não tem havido um aumento depois dos salários mais altos e acaba por haver essa aproximação do salário médio com o salário baixo. Portanto, aqui eu não diria que o perigo é termos um salário mínimo a crescer, não é? Isso é bom porque combate a pobreza. Aquela pobreza que é mesmo que temos que combater, não é? Que faz parte dos direitos humanos. Nós queremos pessoas com um mínimo de dignidade. E entretanto a classe média? Só que a classe média está cada vez mais pobre. Não é? O problema é que nós temos uma classe média que vive, que é quase que impossível se pensarmos num salário médio de 1.050 euros, à volta disso, e se formos olhar para o salário médio feminino ainda é mais baixo, não chega não chega sequer. Ainda temos esse problema, não é? Ainda temos esse problema, portanto são salários muito baixos. Se formos ver uma renda mensal, e já nem estou a falar das pessoas que estão à procura de casa neste momento, portanto ainda que tenham uma renda mensal dos 400, 500, portanto que ainda é muito boa face agora às características do mercado de arrendamento, mas mesmo assim é muito pesado, não é? Com despesas familiares, despesas correntes a pagar, portanto é muito difícil que depois consigam fazer mais do que sobreviver, não é? Do que viver o cotidiano. E qual é a qualidade de vida que a classe média hoje em dia tem, se calhar comparativamente a uma classe, ao mesmo tipo de classe média há uns 30 anos atrás, é bastante mais reduzida. E a perspectiva se calhar não é tão otimista. A economista... E posso acrescentar aqui uma coisa, eu acho que, e pensando nas grandes cidades, eu acho que cria ainda mais infelicidade, porque hoje em dia, e se pensar basicamente em Lisboa há 30 anos atrás, não é? A oferta de Lisboa há 30 anos atrás não é a oferta que Lisboa nos permite dar hoje, ao Porto ou outras grandes cidades em Portugal. Mas falando de Porto e Lisboa. E é muito difícil para a nossa classe média, para a nossa população, com os salários portugueses, usufruírem do que Lisboa hoje oferece, por exemplo. E isso cria uma infelicidade, cria uma sensação de não se ter, não é? As pessoas são mais infelizes quando lhes é evidente o que não chega, o que não têm acesso. Por isso é que se diz muitas vezes que os povos em África têm tão pouco e estão tão felizes, mas porque não têm à volta, não é? Se formos pensar naquelas vilas mais remotas, basicamente não têm uma oferta de coisas, não é? De bens e serviços onde possam comprar, não é? Portanto, não existe essa oferta. Não existindo essa oferta, as necessidades ou a procura também é mais baixa. E aqui, neste caso, nos grandes centros, nós temos essa oferta por um lado. Mas não é Estamos a ser empurrados no fundo, para a grande periferia, sim, por um lado, o que gera essa infelicidade. É uma minha sensação quando vou à Europa. E depois vemos, não é? Nós vemos a oferta, por exemplo, de restaurantes onde. Mas não são para nós, não é? Mas não são para nós. É exatamente isso. Toma lá aqui uma refeição, olha, é maravilhosa, mas custa 200 euros. Não é para nós. É para o turista. Exato. Olha aqui um quarto de hotel no Algarve em agosto é extraordinário e custa 340, 350, 400 euros por dia. Uou! Sim. Quem vai dormir aqui? Não é para nós. E realmente acaba por ser. Isso gera mais infelicidade, é isso que eu queria dizer, porque é evidente a nossa incapacidade. Portanto, a insatisfação da população vai ser cada vez maior se não conseguirmos aumentar os salários. Impossível que não seja. Sandra Maximiano. Espero que continue otimista, porque senão temos que chorar todos. E agradeço-lhe muito esta conversa. Muito obrigada.